18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite para você sintonizado aqui na 100,7 FM. Começa agora o nosso programa às 18 horas de hoje, quarta-feira, dia 29 de janeiro de 2025. Você vai ficar com a gente aqui até às 7 horas da noite, mas eu não estou sozinho. Tô aqui com meu amigo André Meirelles. Fala aí, meu amigo, boa noite. Muito boa noite, Kennedson Paz. Boa noite a você que nos acompanha nesse momento, você que tá aí no rádio, no carro, né? Continue sintonizado aqui com a gente na 100.7. 18 horas. E o mais interessante é quando você participa com a gente aqui do nosso programa, você pode mandar uma mensagem pra gente, mandar uma sugestão de pauta, pode também mandar aquela foto ou um vídeo de um flagrante que você tenha visto aí pela rua. Você pode enviar através do nosso WhatsApp, 994887592. Queremos saber a sua opinião, o que você pensa sobre os assuntos que são abordados aqui nas reportagens do 18 horas. Manda um alô pra gente. 18 horas. Vamos agora aos destaques de hoje. Tragédia em Manaus. Homem é executado a tiros ao sair de uma missa de sétimo dia do irmão que foi assassinado na zona centro-oeste. Rio Negro desacelera e sobe apenas 4 centímetros hoje. Caso Dom e Bruno, Tribunal Federal nega pedido do Ministério Público para levar réu a júri popular. E na entrevista do dia, o secretário Jesus Alves fala dos planos para 2025. É isso e muito mais, você confere agora no 18 horas. 18 horas. E atenção, campanha de vacinação contra a gripe já está na reta final. O prazo para se imunizar vai até só agora, sexta-feira, dia 31 de janeiro. Desde o dia 25 de novembro do ano passado, a vacina está disponível para todas as pessoas a partir de 6 meses de idade. E olha só, são 163 salas de vacina nas unidades básicas de saúde aqui em Manaus. A vacina é a melhor forma de se proteger contra a gripe, claro, e evitar aí essas complicações que podem levar até a hospitalização. Então, não pode deixar aí para a última hora, hein? A gente vai saber agora mais detalhes sobre essa vacinação contra a gripe. Já está aqui nos nossos estúdios a repórter Odineia Araújo. Muito boa noite, Odineia. Olha só, tem unidades em horário ampliado aí para receber essa vacina? Tem sim, André. Boa noite a você, boa noite, Kennedson, boa noite a todos os ouvintes da 100.7. E tem sim um horário ampliado, né? E uma dessas unidades de vacinação que está com atendimento de 8 da manhã até 8 da noite é a Clínica da Família Carmen Nicolau, que fica localizada na rua Nestor Nascimento, no bairro Lago Azul, na zona norte de Manaus. Também tem outras unidades funcionando nesse horário ampliado. Por exemplo, a unidade de saúde da família Armando Mendes, que fica na rua Aragarças, no Manoa, também funciona de 8 da manhã até 8 da noite. Aí nós temos outras unidades, como a unidade de saúde da família Balbina Mestrinho, lá na Cidade Nova, que também funciona, essa inclusive funciona até 9 da noite, de 8 da manhã até 9 da noite, de segunda a sexta, tudo isso para atender a essas pessoas com relação à vacina contra a gripe. E essas são apenas algumas, mas no total são, na verdade, 163 salas de vacinação contra a gripe em todas as zonas da cidade, abertas o dia inteiro. No site da prefeitura, você pode acessar todos os locais de vacinação, o horário certinho de funcionamento, o endereço de todas essas unidades. Nós conversamos, inclusive, com o subsecretário de Gestão da Saúde de Manaus, Djalma Coelho, e ele explicou que as unidades de saúde ampliaram seus horários de funcionamento para facilitar o acesso daquelas pessoas que têm pouco tempo disponível durante a semana, que trabalham o dia inteiro e não têm condição de se vacinar durante o dia. Por isso, podem fazer isso à noite. Vamos ouvir. A gente precisa que você, usuário do SUS, ou que você procure uma sala de vacina. Nós temos 163 salas de vacinas, a vacina está distribuída em toda Manaus e a gente precisa que você se proteja e proteja um ente, leve seu ente, um ente que você quer bem, porque a influenza é um tipo de doença que não tem um tratamento específico, ou seja, não é uma
doença bacteriana, que você tem um antibiótico que mata a bactéria. Ou seja, as doenças virais, a gente depende de dar suporte de condutas que são paliativas para dar tempo ao organismo responder àquele processo infeccioso. 18 horas. O subsecretário de Gestão de Saúde da Censa, Djalma Coelho, ressaltou, inclusive, que a campanha de vacinação contra a gripe aqui no Amazonas, ela não aconteceu junto com os demais estados, justamente por causa desse período de sazonalidade aqui no Amazonas. Os outros estados já estão, alguns no verão, e nós estamos no nosso chamado inverno amazônico, com muita chuva e chuva com força, como a gente fala por aqui pelo Amazonas, né? E esse período coloca justamente essa chuva nesse período de fim de ano, quando cresce e aumentam os casos de gripe, né, que tem adoecido muita gente aqui na capital. Vamos ouvir. A influenza é uma infecção viral, um tipo de vírus, né, que provoca uma gripe, e essa gripe, em alguns grupos populacionais, elas podem levar a quadros graves. Só para terem ideia, que a influenza mata anualmente pessoas de grande idade, acima de 60 anos, de crianças e de pessoas imunossuprimidas. Então, a gente, imunocomprometidas ou imunossuprimidas, para o vírus, não existe uma medicação própria que mate o vírus. Então, o que você tem de segurança, que todo ano faz parte, é a vacina da gripe. E a vacina da gripe é a vacina da influenza, que acaba agora, dia 31 de janeiro. 18 horas. Bom, então, como nós ouvimos, o subsecretário de Gestão da Saúde da Censa, Djalma Coelho, até 31 de janeiro, até sexta-feira, você pode fazer a sua vacina, tomar a sua dose e se prevenir contra a gripe. Agora, atenção para os documentos exigidos para tomar a vacina contra a gripe. Eles estão pedindo RG ou qualquer outro documento com foto, CPF, o cartão do SUS e o cartão de vacina, caso você tenha. Mas quem não tem cartão de vacina vai ficar sem tomar a dose? Claro que não. Você pode procurar a UBS, a unidade de saúde mais próxima de sua casa. Você também vai poder se vacinar. Esse documento será tirado na hora, caso você não o tenha. Todos podem se vacinar contra a gripe, é bom que se diga isso, Kennedson, André e você, ouvinte do 18 horas, incluindo crianças a partir dos 6 meses de idade. Então, as doses que antes era apenas para um grupo, né? Prioritário, antigamente era grupo prioritário. Prioritário, né? Que eram as crianças, os idosos, indígenas, as pessoas privadas de liberdade, gestantes. Agora, justamente por causa dessa baixa procura, Kennedson, a Censa ampliou para o grupo, né? Esse grupo. Então, todos a partir de 6 meses de idade podem se vacinar. A dose só pode ser tomada, agora a dose não pode ser tomada, melhor dizendo, por quem estiver com febre, né? Então, caso você esteja gripado, um quadro febril muito grave, você não pode tomar essa dose. Se tiver com Covid, também não. Nesses casos, é recomendado que você se recupere primeiro, fique legal, fique bem de saúde, aí depois você procura a unidade de saúde para se vacinar. Tá aí, muito obrigado, viu, Edneia Araújo? Então, vale o recado para todos vocês que acompanham aqui o 18 horas da Mix. Então, para você tomar essa vacina, não se esqueça ali da documentação, como a Edneia acabou de mencionar, ali o cartão, o documento original com foto, CPF, o cartão do SUS. Se não tiver ali o cartão, você também pode levar o cartão de vacina para garantir que fique tudo bem certinho. E a vacina é para todos, gente. Então, não perca essa oportunidade, aproveite, porque vai só até esta sexta-feira. Você está ouvindo 18 horas. Política. Vamos agora falar um pouquinho de política. A Cíntia Blink já está aqui com a gente ao vivo e com certeza tem muitas novidades. Boa noite, Cíntia. Então, o senador Omar Aziz criticou ali a Gleisi no governo e ele disse que não suporta mais ministro militante. Ele bateu forte, não foi mesmo, Blink? Boa noite, Kennedy. Boa noite, André. E boa noite para você que está com a gente na 100.7. Exatamente isso. Ele não pegou leve, não. Nós temos aí a possibilidade de Gleisi Hoffmann entrar para gestão, né, de Lula. E aí Omar fala que isso vai fazer mal para a gestão do Lula, porque ela é
ela vai ser uma ministra militante. O que ele quis dizer com militante? Ele fala principalmente dela fazer críticas ao Haddad, que cuida aí do dinheiro do Brasil, né? O ministro da Fazenda. E então ele fala como é que vai ser isso? Como é que os ministros vão conduzir juntos aí alguma coisa se um tá criticando o outro? Não faz sentido, isso vai fazer mal para o presidente Lula. Ele falou isso em uma entrevista pro canal UOL. E ele fala exatamente isso, que não vai fazer bem, e vale lembrar que o senador Omar Aziz tem uma ligação com o presidente Lula, né? Ele fala ali diretamente, se telefonam, existe uma conversa direta. Também há uma conversa direta entre o presidente e a Gleice, né? Ela é presidente do partido do PT, inclusive no Brasil, mas Omar não se furtou a fazer uma crítica a essa decisão. Então, essa possível decisão, né? Então, ele vem falando, aspas dele, né? Não será boa para o presidente Lula essa decisão, essa indicação da Gleice. Ele adora a Gleice, né? Ele fala, eu adoro a Gleice é minha amiga, não tenho nada contra ela, mas ela é militante. E aí, ele não poupou nenhum tipo de crítica, veio dizendo que não vai fazer sentido por conta dessas críticas que ela faz ao Haddad. Muito bem, Blink, olha só, tenho aqui umas dúvidas, umas perguntas. Primeiro é que o governador Wilson Lima, ele vai criar aí mais 3 secretarias, e tem também uma informação de que vai haver uma dança aí de cadeiras para que o ex-vereador Caio André volte para a Câmara Municipal. Explica isso aí pra gente, Blink. E uma coisa tá ligada à outra, viu? Tanto a dança das cadeiras quanto as 3 secretarias. As secretarias, elas são de pesca, já tem até nome, um nome principal, que pode vir a ser o secretário, Alessandro Cohen. Essas secretarias, na verdade, elas existem, mas como departamento. E aí, vão promover esses departamentos, fazendo ele virar secretaria. Fala-se que essa é uma decisão política, né? Ou seja, não é necessariamente que o Estado esteja precisando dessa promoção desses departamentos, mas serve ali para colocar pessoas que são parceiras e que faz sentido ter mais perto dele, portanto, numa secretaria. Fala-se do nome do Alessandro Cohen para assumir essa questão da Secretaria de Pesca, ele que é próximo do deputado federal Silas Câmara. Outra secretaria é ligada ao bem-estar animal. E aí vai ter a ver com Caio André. Por quê? Caio André, ele é o primeiro suplente do União Brasil dentro da Câmara Municipal de Manaus. Ele foi o nome que surgiu para assumir a Secretaria de Cultura, só que vieram muitas críticas. Ele foi altamente criticado, de tal forma que não tem mais clima para ele ser secretário de Cultura. Então, a outra possibilidade foi retornar ele para a Câmara. Como é que faz isso? Ele é primeiro suplente do União Brasil. Então, tem que retirar alguém do União Brasil da Câmara para que ele entre. Uma possibilidade foi Aldenor Lima, que é vereador, assumir essa nova Secretaria de Bem-Estar Animal, e aí cria-se uma vaga no União Brasil, Caio André volta à Câmara de Vereadores. Outra possibilidade é a deputada Joana Dark assumir essa secretaria, porque a Joana Dark sai da Assembleia Legislativa, assume como secretária, vereadora Jaqueline sai de ser vereadora, assume como deputada estadual porque ela é suplente da Joana Dark. E aí Caio André passa a ter uma cadeira vazia, livre, para que ele possa ocupar de novo na Câmara Municipal de Manaus. Então, esse seria a dança das cadeiras. Aí, além da Secretaria de Pesca, tem também a de Direito da Pessoa com Deficiência. Aí, temos 3 secretarias, né? Secretaria de Pesca, Secretaria de Direitos da Pessoa com Deficiência e Secretaria de Proteção e Bem-Estar Animal. Agora, Blink, os novos prefeitos que assumiram agora em janeiro, eles têm até o dia 31 de março para poder enviar ao TCE a prestação de contas das gestões anteriores, não é mesmo? Eles já podem enviar, como você falou, né? É até o dia 31. Então, daqui a pouquinho, a gente já tá no dia 29, fala-se que acaba janeiro, né? Não sei se é verdade, mas tem um prazo aí para acabar. E aí, nós temos o Tribunal de Contas fazendo o pedido da prestação de contas anual. Isso é uma tradição, não sei se dá para chamar assim, mas todo ano é necessário fazer isso. E aí o prazo de entrega final é agora dia 31 de março, na verdade, para que eles possam fazer isso.
É feito de forma eletrônica. Isso dificulta um pouco a vida de quem está no interior, mas é possível fazer. O TCE, eu sempre vi eles dando um jeito e o interior do Amazonas, ele é muito desafiador mesmo para conectar de qualquer maneira, tanto online quanto de forma física. O interior do Amazonas é um desafio, né? Tanto que a gente vê isso também nas eleições do Amazonas, elas são diferentes do restante do Brasil. E aí, a conselheira presidente do Tribunal de Contas, a conselheira Yara Lins, ela chega a falar sobre a importância dessa prestação de contas, né? Ela fala, abre aspas, a prestação de contas não é só uma exigência legal, mas um compromisso com transparência e respeito ao dinheiro público. É por meio desse processo que o tribunal garante que os recursos sejam aplicados de forma eficiente e responsável. Por quê? A partir do momento que eles fazem a prestação de contas, ou seja, fala para onde foi o dinheiro, para onde foram os recursos e tudo mais, o tribunal vai aprovar ou desaprovar ou aprovar com ressalva. Pode acontecer também, que aí é quando faz algum tipo de sugestão de, gastou muito em tal coisa, em tal outra coisa, não teve o investimento que deveria, na lei orçamentária anual, no PPA, né, no plano para os 4 anos ali de como seria gasto, a proposta foi essa e foi utilizado de tal forma, porque que aconteceu. Então cabe ao TCE fazer essa análise de como que ficaram as contas dos municípios e do estado também, porque também vale para o governo. Tá certo, Blink. E aí, temos mais alguma coisa, mais um babado muito forte, como a galera diz, ou é isso mesmo? Tem alguma atualização pra gente? Coisas que estão no bastidores por aí. Nós temos o falando em Tribunal de Contas, né? Nós tivemos aí o Tribunal de Contas entrando naquele caso da Câmara Municipal de Manaus, que a gente falou sobre aquele contrato super polêmico que ficou falado por todo mundo da Câmara Municipal de Manaus, assinado ali pelo atual presidente, Davi Reis, em que ele contrata uma empresa de combustível para realizar a limpeza predial da Câmara por um valor de 1.500.000 e tanto, com dispensa de licitação. Entre as atividades que essa empresa fazia, tinha lá a KENAI de limpeza, sim, mas depois que essa história surgiu aí para todo mundo comentar, ela foi esse contrato foi refeito e diminuiu o valor em mais de 500.000, foi para 900 e tanto mil em um ano, mas com as outras mesmas características, e não houve nenhuma justificativa para diminuir, nem para fazer depois, nem para essa diminuição grande, né? Assim, mais de 500.000 no valor de um contrato de um ano. E agora isso está na mão do TCE. Foi para a relatoria do conselheiro Josué Neto e ele quem é responsável por cuidar das contas da Câmara Municipal de Manaus, então cabe a ele fazer essa análise. Ele deu 5 dias para a Câmara se explicar sobre essa história e a gente vai seguir acompanhando. Lembrando que isso vai para o TCE, vai para as mãos do conselheiro Josué por conta de uma denúncia do vereador Rodrigo Guedes. Então é isso que está sendo analisado, a denúncia do vereador, e agora cabe ao Tribunal de Contas verificar. Um outro caso que está na mão de quem fiscaliza e que a gente tratou aqui é sobre o município de Tefé, que vai fazer a Festa da Castanha, o Festival da Castanha, e estão contratando, né, por mais de 2 milhões 3 cantores. Essa história foi parar no Ministério Público do Estado do Amazonas, que também está pedindo ali informações de como é que estão as outras demandas de Tefé, para saber se está permitido aí, né, se é viável fazer esse gasto de mais de 2 milhões com cantores, entretenimento, né? Enfim. Agora, não sei que caminho vai ter, se vai ter tempo hábil para barrar isso, enfim, mas o fato é que o Ministério Público entrou nessa jogada. E tem mais gente falando sobre essa história também nas redes sociais, tem outros parlamentares falando sobre isso, então acho que ganhou uma visibilidade grande. A partir daí o que será feito, não sei, mas a gente vê que essa pressão funciona, tanto é
que diminuiu, né, na Câmara o valor do contrato lá, que todo mundo também ficou sabendo e ficou falando. Então, o nosso papel de informar e o papel da população de reclamar e de falar faz diferença. Com certeza, Cintia Blink, a gente vai seguir com certeza acompanhando. Amanhã você volta com a gente, né? É isso, amanhã eu volto com mais informação pra você. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, o cerco está se fechando contra a máfia dos estacionamentos irregulares aqui em Manaus. É que o governo do Amazonas e a prefeitura de Manaus uniram forças e criaram agora uma comissão para acabar com as cobranças ilegais de vagas em espaços públicos. É exatamente isso, André Meirelles. A Arena da Amazônia, a Arena Amadeu Teixeira, o Centro de Convenções Vasco Vasques e também o Sambódromo serão os primeiros locais a receber intervenção. A decisão veio após a denúncia feita pelo vereador Rodrigo Guedes sobre criminosos que cobravam até o valor de R$50 antecipadamente para liberar estacionamentos no entorno da Arena da Amazônia. A comissão, ela conta ali com órgãos estaduais e também municipais, incluindo a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, a Procuradoria-Geral do Estado do Amazonas, a Câmara Municipal e a Secretaria de Cultura. A Polícia Civil, ela vai reforçar ali a equipe para poder identificar quem pratica essas extorsões, enquanto organizadores ali dos eventos serão chamados para encontrar soluções para os estacionamentos. Então vale ressaltar essa importância de localizar, de encontrar espaços suficientes para que todo mundo possa estacionar de forma segura. Além da área da Arena, o centro de Manaus e também a Ponta Negra também serão alvos de ações para coibir essas práticas ilegais. A Guarda Municipal receberá também um reforço de 230 novos agentes para atuar na segurança. Mas atenção, o objetivo dessa operação, ela não é para criminalizar ali os flanelinhas que pedem a contribuição de forma voluntária, mas sim manter ali, para sim desmantelar essas quadrilhas que impõem ali cobranças abusivas e também acabam operando como uma espécie de crimes de extorsão contra essas pessoas. A Secretaria de Segurança já acionou o setor de inteligência para poder identificar esses responsáveis e também ali para que comandam todo esse esquema criminoso, e é claro que a polícia não descarta o envolvimento também de facções criminosas e até de agentes públicos. A promessa, ela é muito clara: quem tiver envolvimento vai pagar pelo crime. E a gente conversou exatamente, a gente ouviu um trecho da coletiva de imprensa onde o vereador Rodrigo Guedes, que foi ele quem fez essa denúncia para o Ministério Público, para a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, denunciando o que estava acontecendo ali ao lado da Arena da Amazônia. A gente vai ouvir agora mais uma vez, o Rodrigo Guedes, que ele fala pra gente exatamente sobre isso, que o objetivo não é criminalizar os flanelinhas, mas sim impedir a ação dessas organizações criminosas. Vamos ouvir agora o vereador. A gente não está criminalizando a pessoa que está querendo sobreviver, pedindo uma ajuda. Eu tenho certeza que a maioria ali ajuda, se for o caso. Eu ajudo também, secretário, porque é uma pessoa que está no limite da dignidade, né? Mas já a partir do momento em que eles passaram a se organizar dessa forma, coagindo o cidadão, eles estão praticando um crime. 18 horas. Com certeza esses crimes devem ser ali penalizados, porque pela forma como acontece, muitas vítimas acabam ficando ali vulneráveis e se sentem pressionadas nesse processo de extorsão que esse grupo criminoso acaba fazendo contra várias vítimas. Inclusive houve divulgação de vídeos que mostravam ali as pessoas tentando estacionar e os flanelinhas dizendo ali que se não fosse pagar o dinheiro antecipadamente, ele não poderia deixar a pessoa estacionar ali do lado da Arena da Amazônia, ali no Sambódromo, enfim. Eles pareciam ali os verdadeiros donos da área, donos daquele espaço público, e aí se garantiu no direito de poder extorquir essas pessoas com valores vultuosos que também chamaram a atenção. Mas o que a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas mencionou após essa reunião? Eles mencionaram que a Polícia Civil vai reforçar ali aquela unidade, vai identificar quem participa dessas extorsões, inclusive que a Delegacia Geral da Polícia Civil vai servir como base de apoio para os policiais que vão atuar ali naquela região, exatamente para penalizar as pessoas envolvidas nessas práticas criminosas. Vamos ouvir agora o coronel que está à frente da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, ele que traz pra gente detalhes sobre como é que vai acontecer essa operação. Vamos ouvi-lo.
e nós vamos buscar, a partir de hoje, nessa reunião que tivemos, uma forma de solucionar, em definitivo, aquela situação. Nós não iremos permitir que o uso do solo, o uso de ambientes do governo do Estado seja executado para cobrança irregular de estacionamento, para cobrança exorbitante de estacionamento. A Polícia Civil vai botar uma equipe, agora sempre, já sempre teve, mas agora vai ampliar a equipe na Delegacia Geral, para que o cidadão possa identificar quem está nos extorquindo, para que a Polícia Militar possa conduzir ali para a nossa Delegacia Geral e de maneira imediata executar, quando for um caso, o flagrante delito daquela pessoa. 18 horas. Lembrando, mais uma vez, essa operação não tem caráter de penalizar e criminalizar os flanelinhas. Então, aquelas pessoas que acabam se voluntariando para reparar o carro, se você tiver a capacidade, se tiver ali a vontade de participar, de ajudar ali aquela pessoa, com certeza você pode estar ajudando. Mas o que não pode é ter essa cobrança, essa pressão em cima dos clientes, das vítimas, porque isso, na realidade, é um crime de extorsão. 18 horas. Olha só, Kenneth, vamos falar agora de trânsito. Trânsito. Isso mesmo, a gente está aqui com as câmeras de monitoramento do Centro de Cooperação da cidade e que o trânsito está tranquilo ali pela Avenida do Turismo no sentido aeroporto. Já ali na Djalma Batista com a Rua Pará, a gente tem um trânsito que não apresenta obstáculos na via, não foi registrado nenhum acidente, mas está intenso por lá. E na Avenida Humberto Calderaro com a Rua Teresina também está um trânsito um trânsito moderado, né? E na Avenida Maripiranga, próximo ao Ministério Público e Tribunal do Trabalho, o trânsito está com uma excelente fluidez. Você está ouvindo 18 horas. Vamos seguir agora com informações sobre vários casos que aconteceram aqui em nossa capital e também no nosso estado do Amazonas. Agora, um professor indígena de 30 anos, ele foi preso em flagrante nesta segunda-feira, gente, em Santa Isabel do Rio Negro, no interior do Amazonas. Ele é acusado de estuprar a própria filha, uma menina de apenas 3 anos, gente. Olha, Kennedson, e esse caso ele veio à tona depois que os profissionais de saúde eles desconfiaram de maus tratos durante ali o atendimento a essa criança, né? A médica responsável, inclusive, relatou que ouviu os gemidos que estavam vindos do banheiro ali do local e decidiu investigar e acabou encontrando o suspeito ali, alegando estar dando banho na menina. Só que aí, na verdade, foi feito exames médicos e aí o resultado revelou indícios de abuso sexual que levou à notificação imediata da polícia. Agora é até inacreditável, né, André Meirelles, falar sobre uma situação como essas, um pai nessas condições, uma pessoa que deveria ter a obrigação de cuidar, zelar pela vida dessas crianças e na realidade estava nesta prática criminosa. Durante as investigações, a polícia descobriu que o homem ele abusava da filha desde quando ela era bebê e além disso, também as outras 2 filhas desse suspeito, André, de 4 e 7 anos, também foram vítimas de abuso, gente, pelo amor de Deus. Esse professor ele foi autuado por estupro de vulnerável com aumento da pena por ser pai das vítimas e a prisão dele em flagrante ele foi convertida em prisão preventiva pelo Poder Judiciário. Para a gente saber mais detalhes agora sobre essa situação, a gente vai conferir a fala do delegado Paulo Mavinier, que é diretor do Departamento de Polícia do Interior. Ele foi preso em flagrante no hospital quando ele praticava sexo com a criança. A criança estava internada numa questão de rotina. Quando os médicos ouviram barulho, desconfiaram que ele estava tendo relação sexual com a criança e rapidamente submeteram a criança ao exame e comprovaram a conjunção carnal, inclusive anal. E aí, automaticamente, acionaram a Polícia Civil. A equipe do Dr. John fez a prisão dele em flagrante e, em depoimento, ele relatou de forma muito natural que ele já era acostumado a abusar sexualmente das suas outras 2 filhas. Vale ressaltar que é um indígena, da etnia Yanomami e ele é professor da rede escolar, inclusive de crianças. 18 horas. Tá, então, Kennedson, a gente conferiu a fala do delegado Paulo Mavinier, que é diretor do Departamento de Polícia do Interior, que trouxe aí pra gente esses detalhes. Quem também esteve ali nessa coletiva de imprensa que a gente acompanhou foi o delegado John Castilho, né, que é da Delegacia Interativa de Polícia de Santa Isabel, no Rio Negro, e a gente vai conferir também a fala dele, que fala aí sobre as crianças que agora estão sob cuidados de profissionais e também sobre a prisão preventiva desse professor.
mais uma resposta firme e eficaz da Polícia Civil do Amazonas, através da Delegacia de Santa Isabel do Rio Negro e do Departamento de Polícia do Interior, na prisão desse estuprador de crianças. Ele abusava da filha de apenas 3 anos e das outras 2 filhas também, de 4 e 7 anos. Nós o prendemos em flagrante, a prisão foi convertida em preventiva e agora ele será indiciado pelo estupro de vulnerável contra as 3 filhas, com aumento de pena por ter sido cometido contra suas descendentes. As crianças já retornaram ao cuidado da mãe, com o apoio da FUNAI e de uma equipe multidisciplinar. Nós fizemos a proteção ali de imediato e já devolvemos aos cuidados da mãe na comunidade em que ela reside. Nós estamos investigando porque, justamente por ele ser um professor infantil, há o risco, a séria probabilidade de que ele tenha abusado de outras crianças. 18 horas. Tá, então a gente conferiu a fala do delegado John Castilho, da Delegacia de Santa Isabel do Rio Negro, por ali onde aconteceu esse caso. E agora esse homem, esse professor, ele vai responder por estupro de vulnerável e vai ter aumento da pena por ser pai da criança. Ele vai ficar aí à disposição da justiça. Mas agora, Kennedy, vale lembrar que é importante, né, denunciar esses casos de pedofilia, que é o que o delegado Paulo Mavinier, ele orienta. Vamos acompanhar. A Polícia Civil cumpriu sua missão, fez mais uma prisão. Essa é a 3ª prisão da semana em que apresentamos abusadores de criança no interior do Amazonas presos. Seguimos forte, trabalhando. Peço a você que está assistindo, denuncie 181, 190, Disque 100, Polícia Civil, Polícia Militar, Rede Escolar. Eu vou massificar todos os dias os canais de denúncia para que a gente aumente ainda mais esse número de prisões. O Amazonas está sendo destaque nesse combate. Nós montamos uma linha de frente de ação dura para que a gente consiga varrer no interior do Amazonas os pedófilos. 18 horas. Então tá aí, assim como o delegado Paulo Mavinier falou, é importante fazer a denúncia, seja dentro de casa, seja você presenciando, né? Quando esses casos de pedofilia, eles se tornam abuso de crianças e adolescentes, envolvendo aí menores de idade, ele se torna crime, né? Bom, nas leis brasileiras funciona assim, a pedofilia por si só não é considerado um crime, ou seja, nosso Código Penal, ele não dispõe acerca de crime de pedofilia. O que acontece é que o Código Penal, ele trata como crime o abuso e estupro de vulneráveis, né? E nestes casos são contadas aí as crianças e adolescentes menores de 16 anos, né? Só que além do Código Penal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, também ele dispõe sobre esses crimes relativos à pedofilia, como a exploração sexual infantil e estupro de vulnerável. E aí entra no artigo 240. E aí, se tiver envolvimento ali de qualquer criança, adolescente, menor de idade, produzindo, reproduzindo, dirigindo, fotografando, filmando, registrando por qualquer meio que seja, cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente, é pena reclusão de 4 a 8 anos e multa, né? Só que a gente tem aqui essa informação, Kennedy, de falar que essa situação é um absurdo. O que será que esse professor pensou? Que estava ali no interior, que não tem leis, que talvez ele nunca seria descoberto, não é verdade? Agora, com certeza, André Meirelles, porque muitas pessoas no interior do estado acreditam que o poder da justiça não vai chegar até elas. Só que, muito pelo contrário, a polícia tem atuado de forma intensiva e também reforçando os números de denúncia. Vale a pena ressaltar: 181 ou também 190, você pode denunciar. Você que foi vítima de criminosos que praticaram esses crimes que são terríveis, você precisa denunciar para que possa evitar com que outras pessoas também se tornem vítimas desta mesma pessoa e para que você também receba o apoio necessário, porque com certeza, André, isso causa danos severos ao psicológico das pessoas e que inclusive sentem até dificuldades de ter relacionamentos com outras pessoas e causam sérios problemas, e por isso vale a pena reforçar aí a importância desta denúncia para que esses criminosos sejam localizados e presos. 18 horas. E atenção, galera do SISU 2025, o MEC prorrogou o prazo para matrículas nas instituições públicas de ensino superior até 3 de fevereiro. A data anterior era de 31 de janeiro, então se cuida quem não garantiu sua vaga, então corre. O resultado da primeira chamada regular, que sairia no domingo, agora dia 26, foi divulgado na segunda-feira, dia 27, com um dia de atraso. Olha, e tem mais, Kennedy. Ainda não há novas datas para a manifestação de interesse
interesse na lista de espera e a convocação dos selecionados. Nesta edição, o SISU ofereceu mais de 261 vagas em 124 instituições públicas do país. Olha, quem tiver dúvidas pode entrar em contato com a instituição ou ligar para o MEC. O número é o 0800 61 61 61. Agora vamos para mais uma informação. Reforço na Polícia Federal. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, anunciou um novo concurso para a Polícia Federal com 2.000 vagas. Olha só aí, André Meirelles, uma vaga para você entrar para a Polícia Federal, que inclusive está ampliando o efetivo da corporação de 13.000 para 15.000 agentes. E aí, André, vai participar do concurso? Vamos lá, vamos tentar essa vaga aí, porque aqui a gente tem essa informação que o objetivo é fortalecer o combate ao crime organizado, reforçar a segurança das fronteiras e intensificar aí a luta contra os crimes ambientais. A autorização veio do presidente Lula e as vagas vão ser preenchidas em 2 etapas. 1.000 novos policiais em 2025 e mais 1.000 em 2026. E a portaria com os detalhes vai ser publicada nas próximas semanas, hein? Olha, gente, atenção, esse concurso ele vai contemplar todas as carreiras da Polícia Federal: delegado, escrivão, agente e também perito. O governo priorizou essa seleção para agilizar a entrada de novos agentes previstas para o fim deste ano ou no início de 2026. A medida já está alinhada com a economia de R$1 bilhão em concursos públicos, sem comprometer o orçamento federal. 18 horas. Em instantes, entrevistas agora com o secretário municipal de habitação, Jesus Alves, que vai falar daqui a pouquinho sobre a construção de novas casas populares aqui em Manaus, né, André? É isso mesmo, agora são 6 horas e 36 minutos. Você está ouvindo 18 horas. Previsão do tempo. Vamos lá, vamos de previsão do tempo para amanhã, quinta-feira, dia 30 de janeiro. Vai ser assim, ó, Kennedy. Prepara aí, você que anda de moto. Já prepara aí. Vai ter chuva, André, não acredito, cara. Nublado com chuva de manhã e no começo da tarde as nuvens diminuem e o sol aparece. A mínima é de 24 graus e a máxima de 30 e a umidade do ar é de 88%. 18 horas. Vamos agora saber como é que tá a cota do Rio Negro, meu povo. Olha só, a subida do Rio Negro continua desacelerando, uma informação que nem todo mundo queria para esse período agora, né? De ontem para hoje, o nível do Rio Negro subiu apenas 4 centímetros, deixando a marca das águas no Porto de Manaus em 22 metros e 13 centímetros. 18 horas. E o Instituto Nacional de Meteorologia, MET, ele já deu aquela espiada no clima de fevereiro. E é o mês que promete ser de muita chuva em grande parte das regiões norte e nordeste aqui do país. A previsão é que essas áreas, elas registrem volumes dentro e até acima da média histórica, o que é ótimo para as lavouras da primeira safra. Mas atenção, em alguns lugares, como este ali no leste do Acre, no sul do Pará, no Amazonas, parte de Rondônia, Tocantins, Bahia, as chuvas podem ficar abaixo do esperado. E tem mais, as temperaturas devem ficar acima da média em quase todo o país, com destaque para o norte e nordeste, onde os termômetros podem passar dos 26 graus. Então já sabem, fevereiro vem com clima variado e a gente fica aqui de olho para contar tudo para você não ser pego aí desprevenido. Você está ouvindo 18 horas. Entrevista do dia. Nosso entrevistado de hoje é o secretário municipal de Habitação e Assuntos Fundiários, Jesus Alves, que vem falar das ações programadas para este ano. Muito boa noite, secretário. Seja bem-vindo aqui ao programa 18 horas. Com certeza, essa sua participação ela é muito importante. A sua secretaria, ela foi criada para facilitar ali o acesso das várias famílias manauaras aos programas habitacionais. Quais as melhorias específicas já foram implementadas desde o lançamento e também como a prefeitura, ela pretende planejar, ampliar ali o alcance dessa plataforma para esse ano agora? Muito boa noite, Kennedy. Muito boa noite, André. Muito boa noite, audiência da Rádio Mix. A Secretaria de Habitação foi criada em 1º de junho de 2023 e a partir de então a gente iniciou um grande programa de diagnóstico e de execução das soluções às problemáticas que existem em Manaus. A gente tem em andamento o programa Casa Manauara, que é o programa de reforma das habitações,
que tem alcançado aquelas regiões, aquelas áreas em que estamos fazendo a regularização fundiária, e nisso temos também avançado bastante na regularização fundiária. Quando nós regularizamos uma área, Kennedy, não é apenas a titulação. A gente identifica as problemáticas das regiões, dos bairros, levando e orientando as outras pastas da Secretaria da Prefeitura a realizarem as obras de infraestrutura que são necessárias para que aquela área realmente seja uma área regular. Exemplo, tem algumas áreas de risco que, com obras de infraestrutura nas encostas, nas bossorocas, a gente retira aquele filtro, aquela categoria de risco, e consegue, em alguns episódios, em alguns casos, regularizar também. Além desse programa, o programa Manaus Legal, que é o programa de regularização fundiária, nós temos também o programa Manaus Minha Terra, que é um programa de destinação de lotes urbanos. Por que eu friso lotes urbanos? Porque em períodos anteriores, e é importante salientarmos que não tínhamos uma Secretaria de Habitação há cerca de 10, 12 anos, e nisso o prefeito Davi Almeida acertou em valorizar essas políticas públicas e colocá-las como prioritárias. A iniciativa de criar essa secretaria deu condições da gente resolver um problema, porque anteriormente pegava-se áreas afastadas da cidade e doava-se lotes que eram inclusive feitos quase que dentro do olho. Media-se aproximadamente uma área que dava para construir uma casa. Não, essa parte é tua, essa é do outro lado. Não existia planejamento urbano, não existia equipamentos públicos próximos, não existia uma ordenação urbana. Isso é importante, né, secretário? Porque em muitos lugares semelhantes a esse que o senhor descreveu, por exemplo, não tem ali o sistema de saneamento básico, não tem ali os órgãos que muitas pessoas precisam, ainda mais por áreas muito populosas, por exemplo, acesso à educação, saúde, policiamento. Então, isso que é importante, né? Por isso que é importante ter esse planejamento, né? O último planejamento que nós tivemos de áreas, de bairros, foi do bairro São José. Então já se passaram 40 anos. Em 40 anos não tivemos essa ordenança urbana e fundiária. Então, nós temos esse programa de destinação de lotes que poderemos falar em seguida, e o programa Minha Casa Minha Vida, que é a construção de unidades habitacionais para o faixa 1, ou seja, para aquelas pessoas que ganham até 2 salários mínimos e que precisam urgentemente de habitação. Os números que nós temos do déficit habitacional dão conta de cerca de 119 mil unidades, André. Significa que mais ou menos 460, 470 mil pessoas precisam urgentemente ser abrigadas, precisam de um local seguro e digno para morar. Lógico, habitação é um direito constitucional, morar bem é um direito do nosso povo, mas infelizmente, e eu repito, pela ausência de políticas públicas nos últimos anos, a gente chegou a um estado quase que caótico. Exemplo, vocês noticiaram recentemente as vítimas daquele desmoronamento. No caso Redenção, né? No caso da Redenção. Manaus tem cerca de 1.600 áreas de risco. São quase 52 mil habitações estabelecidas em áreas de risco. Como dar conta de todo desse problema? Ele foi construído ao longo de muitos anos, de décadas. Nós temos essas pessoas que às vezes não dormem preocupada com o tempo que se formou, com o que vai acontecer. Eu tenho relatos de famílias que eu tenho visitado nos últimos dias, e nisso, essa foi a grande missão que foi dada pelo prefeito Davi Almeida, de nós acompanharmos essas áreas. Nós não temos ainda a solução definitiva para isso. A solução definitiva para isso seria a retirada dessas pessoas, ou obras de infraestruturas que consumiriam um recurso considerável. Se você imaginar que uma casa, um apartamento do Minha Casa Minha Vida hoje está sendo ofertado por mais ou menos 170 mil reais, você imagina o que nós precisaríamos para abrigar 170 mil apartamentos.
são números astronômicos e inalcançáveis. Então a gente precisa ir paulatinamente, lentamente, porque o que lentamente? Se eu tenho 119, vou ofertar 5.000 unidades, eu não estou alcançando sequer 5% do quantitativo. Então, o que deveria fazer? Retirar todo mundo do local onde está, oferecer isso no plano ideal, né, secretário? Plano ideal. Então, o que nós fazemos dentro da realidade? A gente avalia áreas que são de risco iminente, ofertamos o aluguel social para aquelas pessoas e a solução definitiva virá através do bairro planejado, que são cerca de 3.600 lotes que serão destinados à população, e os apartamentos do Minha Casa Minha Vida e o Minha Casa Minha Vida Calamidade, que vai atender exclusivamente, no caso do Calamidade, as famílias que moram em área de risco ou que sofreram algum tipo de incidente ao longo dos anos. E nisso nós temos já na garantia as pessoas que moravam na comunidade Pingo d'Água, na Rua Topázio, no Jorge Teixeira. Nós temos as pessoas que foram vítimas daquele incêndio que teve no bairro do Céu. Nós tem as pessoas que recentemente sofreram com esse episódio lá da Redenção, e eu falo para você quase que em primeira mão aqui, Kenegson e André, que aquelas famílias, hoje nós tivemos a finalização do acordo que está sendo feito entre a prefeitura, mediado pela Defensoria Pública do Estado do Amazonas, com aqueles moradores, para que eles tenham a garantia de que irão entrar no aluguel social e que só sairão do aluguel social quando tiverem um apartamento, uma moradia definitiva para eles. Quero, inclusive, se tem alguém daquele entorno que recebeu a nossa visita, que foi cadastrado, que foi mapeado como área de risco, quero dizer para vocês que a coisa pública tem um trâmite a ser feito. A coisa pública tem uma parte que nós fazemos antes de chegar até o resultado final. O resultado final chegou. Amanhã iremos reunir com a Defensoria, iremos, se Deus assim o quiser, assinar essa homologação. A partir daí auxílio, aluguel para aquelas famílias e imediata retirada daquele material que lá está, daquelas unidades que lá estão, daqueles entulhos, daquelas unidades, e vamos ver uma solução para que novas famílias não se estabeleçam ali. E é lógico que a Guarda Municipal, em especial o grupamento ambiental da Prefeitura de Manaus, vai nos ajudar fiscalizando essas áreas, mas nós queremos soluções definitivas. Temos construído soluções definitivas. Eu tenho outra área no Mauazinho que é crítica. Nós já tiramos essa semana 14 famílias que lá estavam, que estavam em condição de dificuldade. Retiramos, colocamos no aluguel social, só que muito próximo temos outra área também gigantesca. Então, infelizmente, a situação é muito dramática, é caótica verdadeiramente. Esse período de chuva tende a se prolongar um pouco mais. A gente fica em estado de alerta contínuo. É nosso dever, nossa obrigação como servidor cumprir esse papel, mas eu admito para vocês que é uma grande luta. E um desafio grande demais, né? Temos que confiar em Deus para que coisas ruins não venham a acontecer. E insisto, fruto da ausência de políticas públicas nos últimos anos, que levou Manaus a chegar aonde chegou. Agora, secretário, com o retorno do programa Minha Casa Minha Vida, como o senhor já estava falando, aqui para Manaus, a cidade vai receber um investimento histórico de mais de R$1 bilhão. Quais são as prioridades da prefeitura aí na aplicação desses recursos? Como vai ser garantida a entrega dessas primeiras unidades habitacionais que estão previstas, parece, para junho deste ano? É verdade. Eu queria que o senhor falasse também, secretário, sobre a quantidade de casas que vão ser construídas ao longo desse período agora. Muito bem. Manaus recebeu a maior quantidade de unidades de toda a federação. Entretanto, há de se dizer que Manaus foi a cidade que mais cresceu na última década. Nós tivemos um crescimento em Manaus de cerca de 14% da população. A média nacional é 6%. Eu tenho dito em números absolutos, Manaus cresceu, tivemos incremento na população de 260 mil pessoas. São Paulo cresceu com 240, nós crescemos mais do que São Paulo.
E foi, infelizmente, um crescimento desordenado. Isso fez com que Manaus recebesse a maior quantidade de apoio de unidades habitacionais, e nisso eu preciso também agradecer ao senador Eduardo Braga, que tem sido esse grande viabilizador, esse interlocutor entre o governo federal, que tem dado a possibilidade de alocar esses investimentos. Para esse ano, nós já temos contratado quase 5.000 unidades habitacionais que estão em construções. Infelizmente, o período das chuvas não faz com que a gente avance na velocidade, na necessidade que temos. Apenas os terrenos que já tiveram a sua parte inicial de retirada de material inservível, de bota fora, ou seja, a parte inicial feita está em construção, e são 2 empreendimentos no Tarumã, um na Nações Indígenas, são 576 apartamentos, e um pouquinho depois, ali no Cidadão 10, mais 576. Mas esse ano a gente espera entregar quase que a maioria dessas 5.000 unidades ainda esse ano. E temos já a garantia do governo federal. Eu tenho feito estreitado relacionamento com o Ministério da Cidade. O ministro Jader é do meu partido, eu sou o presidente municipal do MDB aqui em Manaus. Isso faz com que nos relacionemos tanto de maneira republicana como de maneira mais franca. E eu tenho dito para eles: Manaus precisa da ajuda de vocês. Nós precisamos de ajuda. Então há uma garantia também que nesse novo lote que vai começar a inscrição do edital a partir possivelmente do mês de março, teremos um número aproximado de mais ou menos 4.500 unidades. É esperado que ao longo dos próximos 4 anos nós tenhamos uma solução definitiva para cerca de 18.000 moradores aqui em Manaus. Muito obrigado, viu, secretário? Sua participação aqui foi muito interessante, porque trouxe pra gente esses números que são incríveis, que com certeza muitas pessoas estão aguardando. Muito boa noite pro senhor. Muito boa noite. Conversamos agora com o secretário municipal de Habitação e Assuntos Fundiários, Jesus Alves. 18 horas. Olha, e atenção, né? O Comitê de Política Monetária do Banco Central elevou a taxa Selic para 13,25% ao ano nesta quarta-feira, em um aumento de 1 ponto percentual, e essa é a segunda alta consecutiva nesse ritmo, né? Esse aumento, inclusive, já era esperado pelo mercado depois do aviso do Banco Central de que poderia haver aí mais um reajuste em março, levando a taxa para 14,25% ao ano no fim do primeiro trimestre de 2025. A medida ela busca conter a inflação, mas impacta diretamente a economia e o bolso dos brasileiros. Com os juros mais altos, André, o crédito fica mais caro, afetando empréstimos, financiamentos e parcelamentos. Isso significa que quem precisa de dinheiro emprestado ou quem precisa financiar um imóvel ou veículo vai pagar mais caro. Empresas também sentem o impacto, já que a captação de recursos se torna mais difícil, o que pode frear investimentos e gerar efeitos no mercado de trabalho. André. Agora em Manaus, 18 horas e 52 minutos. Você está ouvindo 18 horas. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, aponta falhas do governo federal no cumprimento de determinações do plano sobre a Amazônia, né? O ministro criticou a ineficácia do governo em cumprir todas as medidas estabelecidas pelo STF para reduzir o desmatamento na região. O ministro aprovou parcialmente o plano apresentado pela União, mas determinou que os pontos pendentes sejam executados imediatamente. E enquanto isso, no Amazonas, o governo do estado anunciou novas ações para enfrentar as queimadas neste ano. Detalhes agora com Rodrigo Soares. Na avaliação do ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, o governo federal não cumpriu as ordens dadas pelo STF para reduzir o desmatamento na Amazônia. Por isso, o ministro aprovou parte de um plano apresentado pelo governo, mas pediu para que as partes que faltaram sejam cumpridas. Em março do ano passado, o STF decidiu que o governo precisava apresentar um plano para combater o desmatamento. E o ministro André Mendonça apontou que o governo não cumpriu algumas medidas, como a apresentação de um plano para reorganizar a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio.
O governo também não criou formas para garantir que a população acompanhe as ações, metas e resultados do Ministério do Meio Ambiente. Embora tenha sido apresentado um plano de reorganização para o Ministério do Meio Ambiente, IBAMA e ICMBio, o governo não garantiu que conseguirá cumprir esse plano nos próximos anos. A Advocacia Geral da União disse ao STF que está se esforçando para seguir as ordens, mas não pode prever quantas vagas poderão ser abertas entre 2026 e 2027 para melhorar a equipe dos órgãos ambientais. Já aqui no Amazonas, o governo do estado anunciou nesta segunda-feira ações de enfrentamento às queimadas para este ano. De acordo com o governador Wilson Lima, o plano reforça o combate às queimadas com novos equipamentos, brigadistas permanentes e contratação de brigadistas. Para esse ano, nós já começamos as primeiras mobilizações, estamos atualizando o nosso plano de combate às queimadas, estamos começando a montagem das brigadas, então em junho e julho nós já teremos esses batalhões montados nesses 21 municípios, com homens do Corpo de Bombeiro da nossa corporação, com brigadistas dos municípios, e já vamos começar naturalmente nossas tratativas com o governo federal para apresentar já as nossas necessidades baseado na previsão que nós temos para esse ano. A atuação dos 153 brigadistas será principalmente no sul do estado, conhecido como o Arco do Fogo no Amazonas. O Ministério da Justiça vai enviar 21 milhões de reais para o combate às queimadas este ano. Um banco alemão também vai investir quase 4 milhões de reais na construção de 2 novos quartéis de brigadas de incêndios nos municípios de Boca do Acre e Apuí. O plano estadual também inclui bases em 21 municípios, além do projeto Pro Amazon, financiado pelo Fundo Amazônia por meio do BNDES. Também foi assinado um decreto que torna permanente o Comitê de Enfrentamento a Eventos Climáticos e Ambientais no Amazonas. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 18 horas. Esporte. É hoje Nacional versus Princesa dos Solimões lá na Arena da Amazônia, meus amigos. Daqui a pouco, às 8 da noite, a bola rola na Arena da Amazônia para um duelo pegado entre Nacional e Princesa dos Solimões pela segunda rodada do Campeonato Amazonense. É jogo grande, valendo muito, e você não pode ficar de fora. Mas olha só, Kennedy, bora falar agora dos ingressos que ainda estão disponíveis por R$40 inteira e R$20 meia no ingressos de vantagens. E depois de meter uma goleada na estreia do Barezão, o Amazonas FC segue de olho no mercado para poder ali incorporar o time. Afinal, a temporada promete com 4 competições pela frente. Olha, Kennedy, o mais novo reforço do Onça Pintada já chegou, né? O Diogo Carlos, que é um meio-campista que disputava o Campeonato Paranaense pelo Rio Branco. O jogador já vestiu a camisa aurinegra, treinou aí com o elenco, está pronto para entrar em campo sob o comando do professor Aberbal Lana, né? A torcida pode esperar um time aí cada vez mais cascudo para brigar forte agora em 2025, hein? Olha aí, André Meirelles, olha só, acabou de terminar o primeiro tempo no jogo Vasco versus Maricá e o placar acabou sendo de 0-0, olha só, 0-0 no primeiro tempo lá pro Vasco. Ó, atenção vascaína, a torcida vascaína. E hoje tem jogão também, meu povo. Botafogo enfrenta o Fluminense no primeiro clássico pelo Campeonato Carioca. Já o líder Maricá está enfrentando nesse momento o Vasco, como já mencionei, ficou 1-1 ainda há pouco o placar do primeiro tempo. E o vice-líder Volta Redonda pega o Portuguesa daqui a pouquinho, André Meirelles. E aí, tem flamenguista aqui, tem o Fernando. Oi, tô aqui, hein? Tô aqui, hein? Kennedy, isso também, porque o Mengão, ele segue se reforçando aí pra temporada, porque hoje o clube anunciou a contratação de Danilo, que está de volta ao futebol brasileiro. Aos 33 anos, o lateral ele assinou o contrato até dezembro de 2026. Ele chega para dar ainda mais aquela, né, trazer aí mais experiência ao elenco rubro-negro, né? Danilo é o segundo reforço do Flamengo nesse início de ano, mostrando aí que a diretoria está de olho no mercado para montar um time ainda mais forte. 18 horas. E seguimos agora direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas.
O Ministério Público perdeu na Justiça Federal um recurso para levar a júri popular um dos 3 suspeitos de matar o indigenista Bruno Pereira e o jornalista britânico Dom Phillips. O órgão tenta levar o caso ao Superior Tribunal de Justiça em Brasília, mas o Tribunal Regional Federal não aceitou o pedido. A marido da Costa de Oliveira, Osinei da Costa e Jefferson da Silva Lima foram denunciados em abril do ano passado. Osinei, que é conhecido como dos Santos, foi impronunciado. Na prática, significa que a justiça entendeu que não havia indícios mínimos de que ele estava no local e no horário do assassinato, e por isso ele não deve ir a júri. A decisão, contudo, não é uma absolvição. Osinei ainda pode responder por outros crimes e ser denunciado criminalmente de novo, enquanto não houver prescrição do delito investigado. Isso pode levar décadas. Osinei, assim como os outros 2 acusados, é pescador. Ele sempre negou que tivesse participação no crime, enquanto os outros 2 confessaram. O Ministério Público Federal ainda pode recorrer à decisão, apresentando um recurso direto ao Superior Tribunal de Justiça. Enquanto isso, ainda não há data para que os demais acusados sejam submetidos ao júri popular. 18 horas. Olha, o 18 horas está chegando ao fim. Muito boa noite, você que nos acompanhou até... Mas amanhã a gente está de volta, não é isso, Kennedy? Com certeza, meu amigo André Meirelles. Muito boa noite para todos vocês aqui. Amanhã tem mais aqui no Melhor Mix do Brasil, meu povo. Tamo junto. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.